E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao Papo do Estúdio, o espaço perfeito para conversarmos com empreendedores incríveis sobre o mundo do empreendedorismo. No Papo do Estúdio de hoje, a nossa conversa é com uma profissional que tem feito da escuta e do acolhimento a sua missão. Calma aí, perto do meu carisma. Psicóloga, ela usa as redes sociais para traduzir temas complexos, e eu vou usar como exemplo a ansiedade, em reflexões acessíveis e transformadoras para tantas pessoas que precisam conhecer, né, e entender mais sobre esse mundo que ainda hoje é tão complexo, né? Então seja muito bem-vinda no Papo do Estúdio, Obrigada, Márcia. Camila. É um prazer te ter aqui, eu queria que você se apresentasse pra gente. O prazer é meu, agradeço o convite. Eu sou a Márcia Ramires, eu atuo na área de psicologia clínica aí há mais de 15 anos. Vim de uma área corporativa em treinamento e desenvolvimento que me ajudou muito, porque ajuda a massificar e através de treinamentos também, além da clínica. E no ramo de desenvolvimento humano aí há mais de 18 anos. Mas, além de psicóloga e com algumas outras formações, eu falo que eu sou humana e é por isso que eu gostei da sua apresentação. Eu consigo alcançar as pessoas através dessa escuta e sendo humana, porque a gente não alcança ninguém, como o Jung mesmo falava, sem a gente ter a humanidade, né? A gente precisa olhar para o outro com empatia e atravessar, muitas vezes, os conteúdos que eles levam pra gente. É o toque, né, que faz toda a diferença, Exato. se colocar na posição do outro. Eu queria começar te perguntando como você chegou até a psicologia, que te fez escolher. Olha, eu falo que é um pouco engraçado, porque na verdade, quando eu era pequena, eu queria ser veterinária. Só quando eu levei meu cachorro no veterinário, via onde o termômetro ia, eu falei, já não vai ser mais essa profissão. Depois eu queria fazer direito. Ainda bem que eu fiz errado. Eu brinco que eu fiz errado e fui para a área de psicologia. Na verdade, o que culminou a minha ida para a área de psicologia foi eu comecei a trabalhar aos 15 anos, saí do INSS na época e fui para um consultório de psicologia. Foi quando eu comecei a ver como as pessoas entravam dentro daquela salinha, que eu falava assim, o que acontece dentro daquela salinha? E depois de alguns meses e anos, as pessoas elas saíam de forma diferente. E aí eu ficava muito intrigada em querer conhecer o que acontecia. Aí a minha ex-chefe me introduzia muitas vezes em alguns dos cursos, e aí eu via como as pessoas melhoravam. E a saúde mental e emocional, eu digo hoje que, assim, ela é o comandante da vida. Se você não tiver uma boa saúde mental, você não tem sucesso na área profissional, pessoal e nada. E aí eu comecei a fazer a faculdade, né, ralando muito. E aí eu determinei, como eu estava na clínica, que eu queria fazer clínica. E a professora falava, quem quer ir para clínica, quem quer ir para RH? Eu era a única que levantava a mão para ir para clínica. Por quê? Porque todo mundo falava que Márcia, você não vai, para as pessoas, né, você não vai ganhar dinheiro em clínica, você vai ganhar dinheiro em RH. E eu queria ir para a clínica. Só que aí depois de 3 anos nessa clínica, a clínica acabou tendo que conter custos e eu fui mandada embora. E aí eu fui pro RH. Então, eu fui para a área de desenvolvimento e treinamento e foi uma ótima opção. Conciliei a clínica ali junto e desde então estou nesse mundão aí de fazer a aplicação de treinamentos voltados à saúde mental e o atendimento clínico. É muito diferente entre a clínica e o RH? Sim, dentro da parte organizacional, a gente bebe ali da psicologia organizacional, ocupacional, mas na organização você lida muito mais com a parte de treinamento e desenvolvimento das pessoas. Então, um funcionário ali que ele precisa de uma demanda de desenvolvimento comportamental, por exemplo, em produtividade, ou até um comportamento agressivo, a gente consegue ali trabalhar desenvolvendo um treinamento ou um foco de desenvolvimento individual mesmo. Na clínica, a gente vai tratar muito questões de, por exemplo, se for falar de transtornos, né? Transtorno de ansiedade generalizada, pânico, depressão, bipolaridade, o que na organização já não é o foco. A parte clínica, ela abrange outras coisas. No corporativo, é para atender, querendo ou não, o que o corporativo pede, né? Uma produtividade melhor, entrega de resultados e a sanidade mental do funcionário, porque agora é obrigatório, através da NR1. Em maio, fica obrigatório programas relacionados a promover a saúde mental e emocional do funcionário. Hoje você é posicionada nas redes sociais, que é um trabalho muito incrível que você tem feito. E quando você começou a entender que a internet, né, hoje o meio da comunicação, era uma forma bem legal de abordar tantos temas que são tão complexos hoje para a sociedade. Sim, a gente veio numa evolução muito grande. E falando da parte da psicologia, aos poucos isso vem mudando também, né? Porque
Antes tinha uma coisa assim do psicólogo não poder atender online e só no presencial. E depois da pandemia, isso veio se transformando. Até porque na pandemia a gente viu que as pessoas adoeceram muito mais rápido. Porque conviver dentro de casa o tempo inteiro com as mesmas pessoas. Então, houve uma necessidade de mudar essa vertente, né? A internet, ela ganhou um espaço para que você pudesse sensibilizar e levar a saúde mental de uma forma diferente. Então, meu grande objetivo, obviamente, foi para ampliar o trabalho, mas para que E vamos falar a verdade, Camila, hoje na internet a gente tem especialistas que não são especialistas. né? Pessoas que sabem de tudo e não sabem de fato de nada. Eu quero morrer, às vezes, quando eu vejo alguém ali falando de um tema, porque é muito perigoso. Principalmente se é uma pessoa que tem mais autoridade e que ela não tem tanto conhecimento naquilo, as pessoas, elas vão seguir o que aquela pessoa tá dizendo. E falar de saúde mental, de falar da cabeça, de como a cabeça das pessoas funciona, é muito perigoso. Porque, de novo, né? Lembra? Eu falei, a cabeça comanda muito das nossas ações. Sim. Então, levar uma informação mais consistente, de uma forma que as pessoas possam começar a refletir sobre uma necessidade de se ajudarem, foi aí que entrou o meu posicionamento na internet. Por exemplo, como eu saio de uma crise de ansiedade? Será que eu tenho ansiedade? Quais são os sinais? Para que ela possa começar a refletir e buscar uma ajuda fundamentada. Uhum. Foi para poder conseguir alcançar mais pessoas e ajudar, porque eu acho que a Viva, né, que é a nossa consultoria, visa isso, conseguir trazer uma prevenção de saúde mental e emocional e poder ajudar mais as pessoas a viverem melhor. Porque eu passei por processos em que, se eu não fosse a terapia, o processo de desenvolvimento, acho que hoje eu não estava aqui. Você falou uma coisa muito interessante, né? Que é dessas pessoas que se intitulam profissionais ou que se intitulam saber muita coisa e querem fazer uma terapia coletiva, né? Hoje os jovens, principalmente, têm muito isso de eu tenho isso, eu tenho aquilo. Sim. E não procura ajuda de um profissional, rápido. Né? Um rótulo muito rápido que, no final, não vale de nada, porque você não procura se tratar, você não procura um profissional. E como é que você tenta transformar, né, o seu conteúdo nesse conteúdo de auxílio, né? Tipo, você não tá diagnosticando ninguém. Você está apenas auxiliando para que a pessoa se conheça, né? Muitas vezes entenda também de cada transtorno e vá procurar um profissional. Então, eu queria entender como foi esse processo pessoal seu de se colocar na internet como profissional e até mesmo das pessoas que rolam o feed e param e se interessam pelo seu conteúdo. Uhum, sim. É pessoal, porque, assim, eu tenho alguns valores que eu prezo, como, por exemplo, assim, eu não acho que rotular as pessoas faz parte de um processo que realmente ajude. Por quê? Antes mesmo do Instagram ou TikTok, a gente tinha muito um movimento do Google, né? Deixa eu ver. Eu, às vezes, assim, eu me observo, porque às vezes eu faço isso. Deixa eu ver no Google o que eu tenho. Eu faço muito isso. Então, e isso é perigoso, porque às vezes a gente não tem esse contexto todo, né? Para poder ter um diagnóstico que você já fica em sofrimento. Então, hoje, a forma que a gente aborda, eu tomo muito cuidado isso nas nossas postagens, da pessoa não entrar lá e olhar e falar assim, cara, eu tô com pânico, porque só tem essa fatia. A gente se preocupa em olhar demais sintomas, porque tem a persistência do sintoma, tem a durabilidade, tem todo um contexto. E hoje, querendo ou não, no século que a gente vive, no movimento que a gente vive, as pessoas, elas estão muito imediatistas. Sim. E a rotularização, em alguns momentos, vira muleta, no sentido de... Vamos pegar um exemplo do TDAH? O TDAH, depois que forma, todo mundo tem, né? Então, assim, por exemplo, a falta de concentração, que muitas vezes vem disso daqui, ó, de você não colocar sua mente para descansar e ficar o tempo inteiro no vício da tela, gera uma desconcentração. Hoje a gente tem estudos, que foi feito até fora com adolescentes, que mostram que 1 mês sem tela, a concentração melhorou, o sono melhorou, e aí todo mundo foi numa linha de eu tenho TDAH. Então, se eu tenho TDAH, por favor, não vem me cobrar uma concentração. Então, a gente tem esse limiar aí que tem que ter muito cuidado. E as nossas postagens é muito mais para que a pessoa possa, e a gente sempre fala, ó, vamos conversar, né? Chama no direct, ou manda aqui uma mensagem, a gente está à disposição, e um cuidado nas narrativas. Por quê? Porque eu sei que se botar rótulo dificulta muito no processo, no tratamento. E quando os pacientes chegam, muitas vezes eles falam, eu gostaria do diagnóstico. Eu falei, vamos entender primeiro um contexto? Eles chegam nessa situação de, eu vi que eu tenho isso, já meio que alguns dizendo sim, que... Alguns sim. Né? Às vezes vem de um parente falar que ele tem X coisa. Tá bom, vamos entender o seu histórico, vamos entender que sinais que demonstraram isso. Como na terapia eu já sei da história do paciente, muitas vezes ele vem com esse contexto, e eu já não vou falar de cara assim, você não tem. Eu vou descobrir junto com o paciente, porque isso é uma diferença na terapia.
a gente não dá a resposta, a gente faz o paciente chegar na resposta. Que é diferente, por exemplo, de um amigo que vai falar assim, olha, eu tô assim, o amigo fala, imagina, né, você não tá ou você tá. Na terapia a gente vai construindo isso com o paciente, por quê? Porque se o conselho fosse bom, todo mundo dava, né, e a gente não trabalha dessa forma. Sim. Mas eu acho que é nesse viés. E aí, Camila, eu vejo uma dificuldade das redes, que hoje, por esse imediatismo e por uma necessidade de as pessoas quererem um rótulo rápido, e o marketing que se vende em cima disso, às vezes é um desafio que a gente enfrenta. Porque se você não fala assim, você tem isso e chama atenção, às vezes a pessoa não se prende no feed, porque ela quer esse imediatismo, né? E a gente quer desconstruir isso. A gente quer promover algo diferente. A ansiedade é um dos principais temas abordados nas suas postagens. Tem algum motivo específico? Ou é realmente algo que você sempre gostou de estudar ou informar? Tem um motivo específico. Eu, aos 17 anos, tive uma crise alérgica, em que eu fui em vários profissionais, nenhum descobriu a causa. E aí eu comecei a fazer terapia e a causa era emocional. E foi fazendo a terapia que isso foi sendo alterado. Então, hoje eu não tenho mais essas crises alérgicas e foi por uma questão ansiosa. Na época, os pensamentos automáticos que a gente fala hoje que são negativos era eu não sou boa, eu não sou competente, eu não enxergava minhas qualidades. E isso me afetou muito profissionalmente porque eu estava nessa fase de começar a faculdade, fazer direito, psicologia, e eu estava no consultório. E as pessoas elogiavam o meu trabalho para minha chefe e eu falava, cara, eu não faço nada demais. E isso culminou numa alergia em que a terapia me ajudou. Então, hoje, eu sei como a ansiedade ela é prejudicial na autoestima, em processos psicossomáticos, ela trava, ela paralisa muitas vezes. E por isso que a gente leva o tema hoje para as pessoas. A gente vê muito falar de saúde mental nas redes sociais. Eu não imaginava que tanta gente hoje também tem resistência a buscar terapia, né? A buscar coisas que ajudem a tratar, né? E eu queria saber como você consegue ou tenta trabalhar esse tabu ainda, essa resistência dentro das redes sociais. Sim. Hoje a gente tem até algumas postagens falando assim, se você acha que terapia ainda é para louco, vamos conversar um pouco, porque ainda tem. Infelizmente, as pessoas ainda acham que procurar um psicólogo eu não tô doida, pra que eu vou procurar, né? Então, a gente quebra as objeções, trazendo muitas vezes o caso... Tem um exemplo de um paciente que ele já tá comigo há mais de um ano e meio, e ele fala que, assim, hoje ele tem na agenda o horário dele marcado ali pra estar toda semana, porque ele sabe da importância e o quanto tá ajudando, mas que ele foi muito resistente, ele falava, não é pra mim, isso é coisa pra quem é louco. E aí, a gente usa muito de depoimentos, inclusive, pra trazer assim, olha como a pessoa tá melhor hoje, e que se não fosse o processo de autoconhecimento e a terapia, não estaria fazendo tendo as realizações, né? Mas eu acho que ainda precisa quebrar ainda mais esse tabu, e as pessoas entenderem que autoconhecimento é vida. Essa questão de tabu, você já passou por alguma dificuldade de pessoas não compreenderem que é necessário também abordar na internet, que fez até você duvidar, né? Não sei se duvidar, mas assim, por essa exposição na internet, será que eu sou um bom profissional? Existe muito desse lado? É o que eu falei, né? A parte da psicologia tem ainda uma cabeça em desenvolvimento a respeito dessas exposições. Mas eu cheguei em um momento, porque assim, durante a minha jornada como psicóloga, eu fiz outras formações. Então, dentro da área da psicologia, eu fiz uma pós de lutos e perdas, principalmente na época da pandemia, para poder ajudar as pessoas a elaborarem esse processo, porque a gente teve muita perda na pandemia, né? E fora isso, eu também fiz formações como de treinadora comportamental e emocional, eu sou hipnoterapeuta, eu lá em 2013 fiz um pouco da lei dos cursos de coaching para ajudar na parte empresarial, inclusive pessoas que buscam desenvolvimento profissional individualmente para ajudar. O psicólogo que tem muitas formações, muitas vezes ele é criticado. Teve um dado momento aí que eu entrei em crise de identidade profissional me questionando a respeito disso. Fala assim, porque os psicólogos criticam muito. E, na verdade, o que eu fui buscar nessas outras formações? Ajudar o meu paciente. Porque, para mim, importa você que está na minha frente. Importa eu conseguir te alcançar. E, muitas vezes, no processo terapêutico, a pessoa, ela trava. Por quê? Porque está lidando com o que dói. Você está lidando com o sofrimento da pessoa. E isso é muito... Por isso que quando eu estou falando lá na rede social, que vem alguém e se especializa falando naquele assunto e não tem um manejo, não tem uma formação adequada, é muito perigoso, porque você está lidando com a vida da pessoa. E ela confia a minha vida. Então, eu realmente... a gente fez uma pesquisa e me surpreendeu muito, porque as pessoas responderam, os pacientes responderam, qual é o diferencial da Márcia?
ela olha pra gente como um humano como a gente nunca sentiu. Porque você pode ter ansiedade, ele pode ter ansiedade, mas é diferente. Vocês têm uma história diferente. São casos diferentes. São casos diferentes. Então, nesse momento, eu falei, cara, os psicólogos cobram uma coisa, eu tenho outras formações, vou deixar de usar um manejo e um desenvolvimento. Aí eu parei e falei assim, não, eu tô ajudando meu paciente com a ética, mantenho tudo que o conselho pede, né, que tem que manter a ética, mas eu cheguei a questionar o meu posicionamento. E aí, depois eu levei pra minha terapia, minha gente, porque a pessoa aqui também faz terapia, faz curso de desenvolvimento. E aí eu fui restabelecendo e acomodando essas questões das crises da minha identidade em relação à profissão. Eu respondi o que você... Sim. Então, Eu quero que você me conte um pouquinho sobre o Viva Desenvolvimento, mas antes você citou uma coisa que é uma coisa interessante de se perguntar, que você fez curso de coaching. E é uma coisa que se propaga muito na internet como uma coisa muito... É muito vulgarizado? Seria Isso, e eu muito... queria saber como isso agregou na sua formação como psicóloga. É muito... uau! Acaba sendo muito profundo a um ponto de se tornar muito superficial, Sim, né? sim. Então, quando eu me formei, foi lá em 2013, então tava entrando esse mercado, porque sim, isso pulverizou de uma maneira. Os cursos ficaram muito curtos, então por isso que fala assim de ser profundo, mas superficial, porque em 3 dias você conseguia aprender um processo para aplicar com a pessoa, começou a se tornar um mercado mesmo, né? No entanto que hoje, como eu tenho a experiência corporativa, sou psicóloga, psicologia organizacional, entre outras coisas, eu trago muito esse viés para conseguir atravessar e entrar em empresas, entre outras coisas. Então, esse posicionamento hoje me ajuda por causa disso, porque o mercado ficou muito pulverizado nesse sentido, né? A psicologia agregando ao coaching para que eu pudesse trazer o desenvolvimento na parte corporativa e profissional e pessoal da pessoa, Sim. né? Então, hoje, o coaching, o que eu diria? Tem muita gente que procura profissionais que têm outras formações, porque hoje uma pessoa que é, por exemplo, um matemático pode ser coaching, né? Um engenheiro. E aí, as pessoas começaram a questionar, mas vai lidar com a mente humana em um curso de 3 dias? Então, o que ajudou muito é que na minha época ainda era uma coisa menos vendida, sabe, pulverizada dessa forma. E, obviamente, muito estudo. Eu fiquei ali durante 1 ano estudando e aplicando todo o processo para amadurecer, para poder ir para o mercado. Isso lá em 2013. Então você conseguiu, realmente foi uma coisa que agregou, né? Agregou. O coaching, ele tem ferramentas muito poderosas e boas. O problema é que virou piada. Virou mercado de venda, né? É praticamente isso. Mas é eficaz, ajuda muito e é isso que eu falei, o nosso propósito é conseguir alcançar a pessoa que vem buscar ajuda. Eu queria agora que você contasse um pouquinho sobre o Viva Desenvolvimento, né? Esse Sim. projeto. Tá. Na verdade, a Viva Desenvolvimento Humana é a nossa consultoria, que tem o braço de treinamentos comportamentais, emocionais e a parte clínica. Hoje, o que a gente atende no mercado corporativo são as empresas que querem melhorar o desempenho, a produtividade e a saúde mental dos seus profissionais, né? Então, a gente vai até a empresa, faz um diagnóstico, faz um treinamento e, às vezes, faz desenvolvimento de liderança especificamente ali para atuar com o desenvolvimento de competências dessa liderança. E a gente tem o braço clínico, que o braço clínico hoje, desde do crescimento que a Viva vem desde 2013, hoje a gente já tem 4 psicólogos atuando com a gente, fora eu, né? E a gente quer massificar. Então, hoje a gente atende pessoas tanto aqui no Brasil, quanto brasileiros fora do país. Então, é um projeto que esse ano a nossa estratégia é ampliar o negócio da parte clínica, para poder ajudar e alcançar mais pessoas. O que mais te motiva e te marca trabalhando, né? No seu dia a dia com pacientes e entendendo, né? Tudo. Sim. Olha, eu vou falar que, como a gente está falando de empreender, né? A gente sabe que empreender no Brasil não é fácil. Eu tenho pessoas que começaram, vou pegar do coaching mesmo, né? Começaram lá no coaching em 2013 e hoje elas não seguiram na jornada, porque é um processo em que você tem que lidar muito com a frustração. Então, a Viva, ela nasceu dessa perspectiva que eu já atendi em consultório. Aí eu falava, eu dou treinamento nas empresas, por que eu não posso dar treinamento de outras formas, né? E a gente tem um treinamento na Viva, que é o Sou um Desbravador, que a gente leva um treinamento, é uma imersão de um dia inteiro, onde a pessoa ela se aprofunda na parte de desenvolvimento emocional e mental. E aí, durante esses anos, foi batendo muito cabeça. Foi uma jornada, assim, que eu falo que hoje, ver onde a gente chegou, é realmente dizer que foi uma superação a cada dia. Porque você lida com a frustração. Às vezes, a gente entra Lembra, eu falei da crise de identidade? Você entra num lugar que você fala assim, cara, parece que os outros andam mais e você anda menos. E aí, você tem que usar o respiro e falar, calma, Márcia, take it easy. Olha pro seu,
cultiva a sua jornada e vai buscando novas estratégias. Então, hoje o que me guia é conseguir ver os resultados. Tem alguns psicólogos que não gostam de falar de resultados. Eu sou da TCC, eu falo um pouco. A TCC é cognitiva comportamental. A gente fala que o resultado é o quê? Eu vejo que hoje você lida com uma crise de ansiedade que, a longo prazo, você fala assim, Márcia, eu não tenho mais a crise de ansiedade. Eu me sinto ansiosa, mas eu uso as ferramentas e eu sei lidar com isso. Então, é isso que move. Porque aí a gente vê quantas pessoas a gente já ajudou. Depois você encontra a pessoa lá na frente e ela fala assim, eu não tenho mais terapia com você, Márcia, mas ó, eu tive o meu filho, eu arranjei um emprego. Então, é isso que movimenta a gente a cada dia. Ver que as pessoas, elas realizam o que elas desejam e têm mais qualidade de vida. Eu falo muito, né, Camila? Não, você fala o necessário. Uma coisa que eu queria entender também. É uma coisa que se cura? O quê? Os transtornos? A ansiedade? É uma coisa que você acha que tem cura e que as pessoas conseguem chegar um momento... você não precisa mais de terapia? Bom, essa pergunta da ansiedade, se a ansiedade tem cura, é muito feia. Ela é muito frequente, né? Porque assim, ó, se a gente for pegar o filme do Divertidamente, principalmente o 2 agora, que a ansiedade ela veio como uma emoção, a gente vai ver que nós todos temos ansiedade. Então, falar que a gente se cura da ansiedade é dizer assim, eu não tenho mais ela, isso é impossível. A gente vai se sentir ansioso, por exemplo, quando tiver para chegar no trabalho e não chega, quando a gente tem uma apresentação, eu me senti ansiosa aqui antes da gente começar, começou a dar um friozinho na barriga aqui, eu falei, vai começar. Então, a gente sente. O duro é quando realmente ela vai para um transtorno e ela se torna patológica, ou seja, ela traz disfuncionalidade para sua vida. Ela te paralisa. Você deixa de sair de casa, você tá ali no meio de uma multidão e você sente uma crise e não consegue, não sabe o que faz. Então, existe o tratamento, que na psicologia, a cura que a gente fala, é você ter funcionalidade, você conseguir retomar a sua vida, e se você se deparar ali com um momento de crise, você tem um mecanismo que ela não te paralisa mais. Alguns psicólogos vão falar que tem cura, e o meu viés de cura é nesse sentido. Se você tem ali, por exemplo, a TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, por isso que eu falo, você não é o transtorno e você não é a emoção, você é você lida com aquilo. E isso é muito importante para quem estiver assistindo a gente, que é você não é a sua ansiedade, porque uma vez que você fala, eu sou ansiosa, você pôs isso na sua identidade, e a ansiedade não é você. Isso meio que define você, né? Isso define você. Então, eu estou ansiosa agora. E com o tratamento adequado, sim, você consegue retomar a sua vida numa normalidade. Da mesma forma, a depressão. Eu tenho tratamentos assim, eu tenho um paciente de que teve depressão e que ela falava pra mim, Márcia, eu não vejo que eu vou viver mais. Eu não vou ter uma vida normal de novo. E hoje, tá retomando o trabalho, tá tendo as relações, em alguns momentos ali, aprendeu a lidar com aquilo para que não tenha mais, volte para o lugar que tá. Né? Então, e a terapia é assim, né? A gente não sabe quanto tempo. Vamos supor, Camila, você quer fazer terapia. Aí você vai falar, Márcia, quanto tempo eu vou ficar em terapia? Eu vou falar pra você, eu não consigo te dizer. Porque vai depender da sua queixa, do seu conteúdo. E sim, em um dado momento você tem alta, né? Que a gente fala que conforme a gente vai vendo que você tá tendo funcionalidade na vida, você retoma e você não vai precisar de terapia. Depois, se você quiser tratar outro assunto, ótimo. Que muitas vezes acontece isso com os pacientes que buscam a gente. Eles trabalham uma queixa e falam, quero continuar com isso daqui, bora, vamos trabalhar. E o arroba do nosso querido hater é crise existencial real oficial. E ele falou assim, então quer dizer que agora terapia vem em formato de Reels. É isso? Olha, pode parecer, mas não é, né? Porque terapia não é o Reels. Terapia é um processo onde tem um começo, um meio, um fim, em que a pessoa ela passa por uma jornada e não vai ser ali um pocket de... Hoje nem sei quanto tempo tá um Reels, 1 minuto? 1 minuto e meio? Não sei. Que vai resolver a vida e a pessoa vai fazer terapia com o Reels. Talvez o Reels acenda, sim, alguma coisa que ela fale. Preciso ir lá na terapia para poder olhar porque me impactou. Mas não é esse pocket que vai fazer o processo de terapia. E aí dizer ainda para ele. Muitas pessoas falam, eu vou fazer o meu cabelo, vou fazer minha unha, uma terapia. Eu vou pro bar, é minha terapia. Gente, a gente tem que tomar cuidado com o que é terapia e o que é terapêutico. Terapia é um processo em que você vai com um profissional, ele tem uma escuta e ele vai trazer o manejo necessário, ele estudou para isso, para poder te ajudar. O terapêutico é algo que te ajuda a poder pôr em prática muitas das coisas que, por exemplo, vou ali naquele momento me sentir um pouquinho melhor, aquilo é terapêutico para te ajudar. Então, não é um Reels e um pocketzinho que vai fazer o resultado acontecer aí para você. Para finalizar, eu queria que você me contasse o que ainda faz você, que ainda dá sentido à sua profissão, sabe? Que você olha e você fala, é por isso que eu continuo. Porque eu queria abrir, né, esse espaço também para lhe agradecer, porque você falou também de se colocar, né, da forma humana, e que isso é muito sobre você e retrata também a sua profissão, que eu
acho que é muito bonito se colocar no lugar do outro, e foi também pela experiência que você teve, né, com o transtorno, que ajuda você a se colocar nessa posição. Então, muito obrigada por ser essa profissional tão incrível. Eu acho que outros profissionais precisam entender isso, esse lado humano, que por mais que você se coloque como médico e paciente, é preciso se colocar também no lugar do outro. Sim. E perguntar o que causa sentido e o que dá sentido ainda hoje à Sim. sua profissão e a continuar trilhando esse caminho com tanta humanidade. Sim. Eu fiquei emocionada conforme você foi falando, porque a Viva, contei como a Viva nasceu, né? Mas eu acho que o que honra, Olha, não tá programado de chorar, hein? o que honra, na verdade, a continuidade e acreditar, eu não tive uma infância fácil, né? Mas eu tive referências muito boas. Então, na infância, a gente passou por bastante dificuldade a ponto de ir para a escola e não ter o que comer. E eu via muita batalha dos meus pais. E o meu pai é muito humano, minha mãe também. E aí, quando eu fui para a parte profissional, eu falava assim, eu gostaria, né, de ser uma profissional diferente. O diferente é isso, conseguir marcar, gente do céu, marcar a vida das pessoas de alguma forma positivamente. E é isso que sustenta o meu legado e a proposta da Viva. De conseguir, realmente, em meio a uma sociedade que a gente vê pai matando filho, né, numa instabilidade emocional, pessoas se trancando dentro de casa porque realmente não conseguem ter uma sanidade mental e um acesso até à saúde mental de uma forma melhor. De querer levar um bem-estar psicológico mesmo para as pessoas. Então, é isso que sustenta a continuar e a enfrentar as frustrações e os desafios. Eu queria te agradecer, Márcia, por falar sobre tantos assuntos tão complexos, né, de uma forma tão natural e leve. Hoje foi muito importante, novamente, muito obrigada por se abrir com a gente, né, por abrir um espaço tão importante pra você, porque o seu profissional também fala muito sobre o seu pessoal, né. Eu desejo que você seja um profissional que consiga distribuir cada vez mais isso pra outros profissionais, porque também é necessário não só levar isso pra pacientes, né, mas para que outros profissionais entendam a necessidade de se colocar na posição, de ter essa humanidade dentro do seu trabalho e de incentivar tantas pessoas a buscarem ajuda de forma necessária e não na internet, porque um Reels vai ajudar você a entender o que se passa, mas nunca vai te diagnosticar. Isso é um fato muito importante a deixar claro aqui. Queria pedir para que você aí de casa curtisse, compartilhasse. E se você é um profissional, se você caiu aqui de paraquedas e você é um profissional de um programa sobre empreendimento, e também vai conhecer o trabalho da Marta, procure profissionais assim, né? Procure profissionais, mas se você tem interesse de conhecer o trabalho da Marta, né? Eu tenho sérios problemas com o nome, pessoal, isso é sério. E um beijo, pessoal. O Papo de Estúdio de hoje termina por aqui e aguardo você no próximo episódio.